Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Será que o fogo que João Batista estava citando naquela hora era coisa boa? Eu acho que vale a pena ler de novo. Olá pessoal, antes da gente continuar, lê comigo Mateus capítulo 3, versículo 10. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então vamos lá. Qual o contexto de Mateus capítulo 3? João Batista está no deserto da Judéia e ele vem pregando uma ministração a respeito de arrependimento. E uma determinada altura os fariseus aparecem. E quando eles aparecem, João Batista os recepciona com uma frase muito maravilhosa, dizendo o seguinte: raça de víboras ou raça de cobras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Presta atenção, Tom. João Batista vem pregando sobre arrependimento. Os fariseus chegam e João Batista começa a confrontá-los, a ser duro com eles. E é dentro desse confronto, é dentro dessa dureza que esses 3 versículos são apresentados. Só que quando a gente lê o versículo 10, fica nítido que aquilo que ele se refere, a árvore que não produz bons frutos será lançada no fogo, é nítido que ele está falando a respeito de juízo. Se você não produzir frutos dignos de arrependimento, juízo, fogo. A árvore somos nós, os frutos são obras. Aquele que não produz frutos ou obras dignas de arrependimento serão lançados no fogo, ok? Ele vai para o versículo 11 e ele anuncia ou profetiza a vinda de Jesus. Ele diz, vai vir um que é maior do que eu. Presta atenção. Ele está sendo duro com os fariseus, tentando provocar neles arrependimento, mudança de ato, e aí ele faz uma afirmação: vai vir um maior do que eu, cujo eu não sou digno de desatar as sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vem falando, fazendo um paralelo em pessoas que precisam se arrepender, e ele confronta os fariseus, dizendo que eles estão tentando fugir da ira vindoura. Observa isso. Nós temos aqui agora, com João Batista, no versículo 11, 2 coisas: batismo com o Espírito Santo e com fogo. Mas existe uma característica no livro de Mateus e no livro de Lucas, que são características autorais. Todas as vezes que a palavra fogo é utilizada no livro de Mateus, ela está se referindo a juízo. Quando nós estudamos a palavra de Deus, é importante nós não cristalizarmos as palavras ou deixar elas dentro de uma caixinha de sapato. Mas os autores possuem características. Não significa que toda vida que fogo aparece na Bíblia, fogo é juízo. Não. Fogo pode ser para purificação, fogo pode ser para refinação. Nossas obras passarão pelo fogo e aquilo que for bom permanecerá. Aquilo que não for será queimado como a palha. Então a palavra fogo durante toda a palavra de Deus pode ter muitos significados. Mas no livro de Mateus, não. A característica autoral do livro de Mateus é que fogo é juízo. Juízo esse que se assemelha ao que a gente está lendo no versículo 10. E juízo esse que se assemelha ao versículo 12, que diz o seguinte, no finalzinho do versículo: e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então observa, no versículo 10, fogo é juízo, no versículo 12, fogo é juízo. Então, o versículo 11 estaria falando sobre o quê? Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu sei que talvez, assim como muitos de nós, você já tenha sido levado a acreditar que o versículo 11 se refere à profecia que se cumpre em Atos capítulo 2, onde ocorre a descida do Espírito Santo e eles são revestidos de poder, o Espírito Santo desce sobre eles, são batizados com o Espírito Santo e falam línguas, veem línguas como que de fogo. Mas observa um detalhe. Aquilo que João Batista está falando não soa como uma simbologia, porque nós bem sabemos que no livro de Apocalipse, a palavra é clara que aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida serão lançados literalmente no lago de fogo. Mas as línguas de Atos 2 são como que de fogo. É uma simbologia. É uma maneira que o autor do livro de Atos encontrou de expressar como pareciam aquelas línguas. A gente vê isso no próprio livro de Mateus, quando Jesus é batizado por João Batista também, e o Espírito Santo desce como uma pomba.
Não é que o Espírito Santo é uma pomba, mas a descida dele, o autor não encontrou uma outra simbologia, ele disse, desceu como uma pomba. Ele não conseguia expressar de uma outra forma. Então o que nós poderíamos colocar como resumo, quando nós lemos o versículo 11, o que é que João Batista estava dizendo? Quando Jesus vier, ele trará consigo o Espírito Santo. E a gente viu isso em Atos 2. Mas ele também, preste atenção, trará fogo. Então, quando nós olhamos o contexto de Mateus capítulo 3, versículo 11, sim, batismo com o Espírito Santo são para aqueles que creem, mas o fogo existe para queimar aqueles que não produziram frutos dignos de arrependimento. Mas Ismael, você não acha que quando a gente invalida um texto como esse, como uma profecia que se cumpre em Atos capítulo 2, de alguma maneira a gente está prejudicando o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? De maneira nenhuma. Se nós temos Atos 2 citando o que de fato aconteceu, nós não precisamos de Mateus capítulo 3, versículo 11 para corroborar. Atos já disse. Mateus capítulo 3 cita parte do processo, batismo com o Espírito Santo. Mas o fogo não é o fogo das línguas de Atos 2. Mateus capítulo 3, versículo 10, o fogo é algo ruim. Mateus capítulo 3, versículo 11, o fogo é algo ruim. Mateus capítulo 3, versículo 12, o fogo ainda é algo ruim. Nós estamos vendo o juízo de Deus, ou a ira de Deus, em manifestação contra a impiedade. Esse fogo citado aqui não é para o crente. Esse fogo é para aqueles que não produziram frutos dignos de arrependimento. E esse foi o nosso Vale a Pena Ler de Novo. Se você teve alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você tem alguma sugestão ou acha que seria interessante a gente passear por algum texto das Escrituras que pode ser um pouco confuso, deixa aí que assim que possível, se a gente souber, a gente vai trazer aqui para o canal para conseguir te esclarecer. Tchau, pessoal, e lembra, a palavra de Deus sempre vale a pena ler de novo.